O que é o comportamento? O comportamento é um hábito, né? E hábito é comportamento adquirido, reproduzido ao longo da vida. Né? Hoje nós fazemos pequenas coisas ou grandes sem prestar atenção, às vezes, porque aquilo é tão tranquilo de se fazer. Né? Eu dou um exemplo bem bobo, às vezes, para o paciente, que é o ato de aprender a dirigir. Você aprende a dirigir, você não sabe o que você faz, você arruma tudo e põe cinto, não sei o quê. Daqui a pouco você está dirigindo, você não está nem olhando mais. Exatamente. Eu vejo, quando faço a palestra, e aqui a Carol pode nos dizer o seguinte, é tanta informação que nós damos ao mesmo tempo que o paciente que está lá, ele sai meio que perdido pelas informações. Estou certo ou estou errado, Sim, Carol? está certinho. E aí ele acha que fazer tudo aquilo é extremamente difícil. É quase impossível. Quase que impossível. E o que ela falou foi o seguinte, olha, isso é igual aprender a dirigir. Como é que eu vou trocar de marcha, pisar olhar para frente, olhar o velocímetro, olhar o retrovisor, pisar no acelerador, pisar no breque, tudo ao mesmo tempo? Isso me parece impossível. E dali a pouco você está dirigindo o carro e aquilo nem percebe. Né? Eu acho que o pós-operatório, quando você se engaja em querer dirigir a sua vida, é isso. Fica fácil. Eu uso muito esse exemplo com eles. E até faço uma comparação, que olha como o hábito, o comportamento é algo que a gente precisa prestar atenção, usando esse exemplo ainda da direção. Né? Então, eu fui lá, aprendi, está tranquilo, entro no carro, faço tudo que tem que fazer. Hoje a gente usa até celular, não devíamos, né? Mas, enfim, troca um carro manual por um automático. Eu estou procurando embreagem até hoje. Eu esqueci de dirigir um carro manual? Não, claro que não. Se eu tiver que dirigir um carro manual, eu vou dirigir? Vou apanhar nas primeiras 2 horas, provavelmente? Com certeza, mas eu ainda não desaprendi aquele comportamento. E o ato do comportamento alimentar é isso. Eu não esqueci como eu como errado. Eu não esqueci as falhas que eu tenho no meu comportamento. Então, é o tempo inteiro prestando atenção no comportamento. Eu trabalho muito com eles, as técnicas, né, do mindfulness. Né? A gente faz as coisas com atenção. Você está 100% atenta aqui? Estamos aqui 100%? Estamos nós 4 aqui conversando. Mas será que nós estamos 100% aqui? Ou será que eu estou aqui pensando, nossa, eu tenho que sair daqui, vou ter que chamar um Uber, vou ter que não sei o quê? A gente faz isso muitas vezes. Né? E no comportamento alimentar, quantas vezes talvez você não foi tentar comer alguma coisa, e às vezes eu tenho pacientes que falam assim, nossa, está com a dieta já ok, está com uma vidinha, mas eu falo que é o normal novo, né? Que o normal que você esperava, você não vai ter mais. Nossa, minha vida não é mais a mesma. Não é mesmo, perou, é outro processo. De fazer prato num restaurante e esqueceu. E aí olha para o prato e toma um susto. Nossa, mas por que eu coloquei essa quantidade de comida? Porque era um hábito. Não parei para prestar atenção. Muitas vezes você vai num restaurante, você põe um monte de comida, e se você ficar conversando, a coisa você vai comer. Come 1/3 do que você põe. E fica ali. E aí vem aquela crença limitante, né, que a gente aprendeu, muitos aprenderam. Não se deixa a comida no prato, que é feio. Quantas vezes muitas pessoas não comem sem vontade? Mas posso falar? Pode. Você sabe que eu acho que isso, na minha concepção, é um estudo sobre gerações. Sim. Né? Então, se a gente pega gerações dos meus avós, eu sempre acreditei que os pais têm uma tendência a dar aos filhos o que eles não tiveram. Sim. Então, vai evoluindo, né, isso? É uma evolução natural, né? Então, os meus avós passaram, talvez, ali por décadas anteriores a 1940, onde não existia essa fartura, né? Então, muitas pessoas tinham dinheiro, mas não tinha comida. As opções eram muito menores, essas situações de comprar. Então, para muitos dos nossos avós, fazer um almoço de domingo, onde tinha 3 carnes, macarrão, arroz, feijão. Normal. Era algo que ela estava dando porque ela não tinha. Sim. E nós trouxemos para a realidade de hoje, onde uma mesa dessa de domingo é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que as pessoas estão engordando, sabe? Tipo, porque tá ali e vai comendo também. É um verdadeiro absurdo você pôr uma quantidade exuberante dessa na mesa. E daí essa criação de coisa dessa, né? Você não sai da mesa enquanto você não come tudo. Né? Você sabe que deixar comida no prato é pecado. A gente vai aprendendo crenças, né, Leandro? E aí você vai comendo até limpar o prato. Mas veja bem, o que você falou é uma realidade e aconteceu conosco. Sim. Da mesma forma que os meus pais tiveram dificuldades, eu tive dificuldades na infância
eu tive vontades na infância e não tinha poder aquisitivo. Para ter ali, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, eu fui office boy antes de entrar na faculdade. Eu tive a minha família uma classe média. Nós nunca passamos fome, nunca tivemos isso, né? Tínhamos comida, pelo menos o trivial nós tínhamos. Não tinha luxo, não havia luxo. E eu me lembro que eu era pequeno, eu gostava de comer chocolate, como qualquer criança. Não tinha. Me lembro que numa Páscoa, a minha mãe conseguiu comprar para mim, para o meu irmão e para a minha irmã, 3 ovinhos de Páscoa, aqueles pequenininhos. Pequenininhos. Tá? E nós, inclusive, os 3 ficávamos discutindo qual o ovo de Páscoa era maior, só para você ter uma ideia. Coisa de criança, né? Quando eu galguei um posto na sociedade e tive meus filhos, eu me lembro, na década de 80 tinha uma inflação no país terrível. Todo início do mês eu ia no supermercado com a minha esposa, ia com as crianças que eram pequenos. O Leandro tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. E o que eu fazia? Naquele tempo não tinha essa ideia. Eu comprava 10 barras, aquelas grandes de chocolate, e colocava na despensa. E ali ficava. Então nós comíamos à vontade. E só fomos perceber isso 10 anos depois, né? Já na década de 90, quando a obesidade começou. E essa história é uma história natural de todas as famílias, de uma forma geral. Quando você não tem esse luxo, você quer dar esse luxo para o seu filho. É o comportamento da escassez. A gente não quer mais que a pessoa tenha qualquer dificuldade. Né? Um próprio exemplo disso é o atual presidente da República, o Lula, que no seu primeiro mandato, ele valorizava muito que um paciente, um brasileiro, deveria ter o direito de comer 3 vezes ao dia. Quer dizer, ele falava o que nós chamamos de refeição da manhã, o almoço e o jantar. Só que ele também esqueceu que a maioria dos brasileiros hoje, nós somos uma população de obesos, comemos apenas uma vez ao dia. E olhe lá. Né? O dia inteiro. Nós viramos beliscadores o dia inteiro. Comportamento é um negócio complexo. E o poder complexo. do hábito? O poder do hábito ele é ótimo. Né? Eu acho que hábitos precisam ser tratados o tempo inteiro. Quais são os hábitos que nós temos? E olhar para eles. Né? Eu acho principalmente o paciente que tem obesidade, que opera, porque continua tendo uma obesidade. Sim. Né? Você não está com ela agora, mas ela existe aí. Se você der qualquer vacilada, vai voltar. E ela volta por quê? Não é que eu fiz sleeve, tinha que ter feito bypass, que o bypass não reganha. Mentira, isso na verdade a gente sabe disso. Tem reganho nas 2 cirurgias. Não é a técnica, é o que você faz com ela. É o que o seu comportamento Até porque diz. é uma ferramenta. Né? É o processo. E aí a pessoa opera, não quer fazer uma atividade física, que a gente vê lá. Então, e você colocou acho que faço questão de falar nesse momento. Não existe cirurgia mais poderosa, menos poderosa. Não existe. Existe o paciente. Sim. Nós recebemos pacientes para fazer uma cirurgia de resgate, que hoje mesmo operamos uma paciente que foi operada há 20 anos atrás. É e muito ela tempo, fez né? um bypass que na época tinha anel. Tá certo? Depois foi retirado o anel, nós reoperamos, porque ela reengordou tudo. Né? Até porque como nós temos pacientes que fizeram sleeve que vão reganhar peso. Sim. Até porque a nossa história, se a gente olhar a história da obesidade no Instituto, nós começamos fazendo uma técnica muito mais agressiva do que o próprio bypass. Que é o duodenal switch. Que era a duodenal switch. Depois a própria bipartição, que por um lado ela tem um poder, se a gente fosse chamar assim, né, ela tem uma derivação intestinal muito mais longa, muito mais desabsortiva que o próprio bypass. E fomos migrando para fazer cada vez mais sleeve, muito mais porque nós passamos a acreditar muito mais de que o resultado estava no paciente e não na cirurgia. É exatamente então, isso. Nós fomos ao contrário, né? Nós fomos
diminuindo agressividade. essa derivação, essa agressividade com a cirurgia, que as pessoas não sabem disso, muito mais por entendermos que, primeiro, que a agressividade ela tem a ver com as duas mãos, né? Tudo que eu te dou de bom com a direita, eu te tiro com a esquerda, em termos de desabsorção. Então, assim, todo médico vira e fala, por que tem que fazer uma derivação intestinal? Gente, põe uma coisa na cabeça. Tudo que é derivação intestinal te der de bom, que é desabsorção dos carboidratos, te tira fazendo desabsorção de todo o resto. Exato. O que eu dou com a direita, eu tiro com a esquerda. E quanto mais longa a desabsorção, então melhor. Melhor até a página 2, né? Porque se você... A cirurgia você tem que pensar sempre do mesmo jeito. Se você for um paciente que faz tudo direitinho, o que é fazer tudo direitinho? É ter um prato que tem proteína, carboidratos comportados, fibras, gorduras, está tudo controladinho. Derivação intestinal só vai fazer mal para você, porque ela vai pegar tudo que é bom e jogar fora um pedaço. Certo? Se você for uma pessoa descontrolada, ou seja, eu quero fazer um bypass, eu quero fazer uma derivação intestinal porque eu não acredito em mim, eu acho que eu vou voltar a comer. Melhor não operar. Pode fazer o que você quiser. Você vai voltar. Você vai voltar a engordar. Ou você passa a acreditar em você, ou não vai dar certo. Processo único. Nós fizemos um reprocesso, um regresso. Nós regredimos. Nós éramos muito mais agressivos nos anos 2000 e passamos a ser cada vez menos agressivos, fazendo a nossa equipe com a Priscila, com a doutora Sônia e assim por diante, ao entendimento de que a cirurgia tinha que ser ainda menos agressiva e a gente ter muito mais fé no paciente, na mudança do comportamento do paciente como resultado da melhora da cirurgia bariátrica. Então essa história de hoje, cara, é uma história que eu fico olhando na internet e falo, cara, eu não consigo acreditar que o pessoal até hoje está nessa história de que o bypass perde mais, o sleeve perde menos, esse tipo de coisa. Mas vou deixar aqui porque assim fica registrado para fazer o corte. Muita gente que fala isso, tá? É porque tem muito cirurgião fazendo sleeve mal feito. Exato. Faz uns sleevezinhos mequetrefe, não corta direito o estômago do paciente. Faz uma cirurgia mal feita e depois quer comparar o resultado como se isso tivesse a ver com algum grau de resultado. Não cuida do paciente, não faz acompanhamento do paciente pós-operatório e depois quer vir fazer comparação de resultado. Aí, perde mais, perde menos. Bom, quem perde mesmo é quem faz acompanhamento, quem tem seriedade, quem mudou o comportamento. Esse é o paciente que perde. Sim. Sim, eu acho que o que o Leandro colocou é fundamental, porque no Instituto Gastro, o nosso DNA, o nosso perfil, ele foi moldado nesses anos todos e nossa equipe inteira, desde a psicologia, a nutrição, a endocrinologia, nós acreditamos que a obesidade, você tem que dar uma chance ao paciente dele mudar o seu comportamento. O comportamento alimentar, o comportamento da atividade física, que é o que norteia o paciente. E não é o tipo de cirurgia que vai resolver isso. O que o Leandro colocou é que o paciente, como por exemplo, cito um exemplo de hoje. Eu recebi uma paciente hoje, no dia de hoje, que foi operada há um ano atrás, exatamente em agosto do ano passado, e ela fez lá uma cirurgia de bypass. Pesava X peso, tem 1,67 m de altura, perdeu 30 quilos e continua com 95 quilos com 1,67 m. Foi o que eu falei para ela. Você continua obesa. Continua obesa. Tá? Por quê? Porque não foi devidamente esclarecida. E agora ela me fala que ela tem hipoglicemia, outras questões hipoglicemia, deficiência de vitaminas, ferro baixo, tá certo? Então não é fazendo uma cirurgia mais agressiva que você vai resolver o problema da obesidade e de suas comorbidades, como apneia do sono, diabetes, hipertensão, outra coisa. O problema está
na avalanche de informações equivocadas que a própria internet, que a própria imprensa faz, que a própria indústria alimentícia enfia na cabeça do cara. Então, ele enfia na cabeça do paciente que se ele usar um produto chamado de zero, porque Sim. a palavra zero não quer dizer nada, É. tá certo? Simboliza o número zero, tá certo? Que ele pode comer à vontade, que ele não vai engordar. Sim. Tá certo? Aí, na verdade, existe uma propaganda nesse sentido, existe muita má informação. Eu vejo muitos médicos falando cirurgia ouro, cirurgia prata, cirurgia bronze, você entende? Bom, o que tem é o paciente e ele tem que ser muito bem preparado, tem que ouvir a verdade. Até porque se tivesse uma cirurgia que você fizesse e emagrecesse, ou se a cirurgia que faz perder peso é o bypass, então nós estaríamos condenando todos os pacientes obesos a terem que fazer essa cirurgia. Apenas essa. Ou ele não poderia ser magro. Sim. Isso está assim, absolutamente longe da verdade, assim como nem é a cirurgia bariátrica que faz o emagrecimento, senão, de novo, nós estaríamos condenando então todas as pessoas que são obesas Sim. a terem que operar de obesidade para serem magros. Isso não é uma verdade. Não. Isso está muito longe da verdade. Não é, dona Carol? Sim. Carol, hoje você Passou veio por, participar de tudo, um por todas assunto- essas etapas emocionais, físicas, né? E essa coisa da ferramenta, a gente fala muito, né? Eu vou trazendo, eu gosto de trazer muita coisa lúdica para eles, que eu acho que fica mais fácil de pensar, né? É ferramenta. O que adianta você me dar uma Ferrari se eu não sei como é que usa a Ferrari? Até eu aprender a usar a Ferrari, eu vou ter que ter o quê? Dedicação, vou ter que ir lá, ver como é que liga, como é que desliga, onde é que aperta, onde é que não aperta, andar sozinho, não andar sozinho. A cirurgia é a mesma coisa. A pessoa Por opera e isso- acha que amanhã sai do hospital com 50 quilos a menos e que não precisa fazer absolutamente mais nada. E muitas vezes o que você vê é de pessoas falando, talvez contra, talvez alguma coisa na internet, às vezes A internet é cheio dessas coisas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Procura perguntar para essa pessoa que está falando, fala assim, ó, você frequenta com que frequência A sua equipe. a sua equipe? Seu Não. psicólogo, Não. nutricionista. Sim, é verdade. Então você vai ver que, na verdade, muitas pessoas estão ali porque não tem um acompanhamento. E para quem não quer tem. fazer bariátrica, entenda, o acompanhamento não é por 1 mês, por 6, é para o resto da Da vida. vida. O Vai ter resto que da mudar vida. um monte E quando de você hábito. tiver uma dificuldade, a mensagem que eu possa dar a você é assim: todos nós temos dificuldades em algum momento da vida. Todos nós não somos indestrutíveis, nós não somos insuperáveis. Todos nós temos dificuldade. Basta você ser humilde e pedir ajuda à equipe. Não deixe acontecer de você voltar a engordar para tomar uma providência. Seja vigilante com você mesmo. Não pense que você é fraco. Se fosse assim, todos nós seríamos fracos. Sim. E não tenha medo, porque o que está dentro da equipe a 4 paredes ficará a 4 paredes. É muito importante você buscar ajuda. Sem dúvida nenhuma. É o Carol, fundamental. já fez plástica? Ainda não. Vai fazer? Vou fazer. Tô fazendo exames. Está fazendo Olha aí, exame? já está adiantando. É. Tô fazendo exames para poder fazer o abdômen, né? Quando é que você pensou em fazer? Antes da cirurgia bariátrica, depois? Tipo, você já queria? Foi agora depois de ficar magra? Não, que depois. Você percebeu que Foi depois da alguma bariátrica. coisa? Depois. Quando que toma um partido desse de fazer cirurgia plástica? Eu acho que ali, para mim, foi... Depois que eu perdi tudo aquilo de peso, eu acho que no primeiro mês ali eu perdi uns 23 quilos, né? No primeiro mês. E eu era cheia, né? Eu tinha carne, né? E eu fui perdendo, e aí eu peguei e falei assim, não, a minha jornada não parou ainda por aqui, né? Tá começando. Eu preciso terminar, né? Então eu me vi ali no espelho, eu falei assim, agora eu vou para outro... A outra colocação. Você colocou no início da nossa conversa que você sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Sim. Né?
Eu acho que também isso pesa nesse momento ou não? Sim, muito. Nesse momento agora, o que eu venho pensando é nisso, né? Depois eu fiz outra cirurgia, né, doutor, de vesícula e de hérnia de hiato também. Fiz com o doutor Leandro. E agora estou com foco ali na minha... Na plástica. Na plástica. Muito boa pergunta que eu me lembrei. Faz um depoimento para nós. Você operou de obesidade, emagreceu, você fez um sleeve e tinha refluxo, é isso? Tinha refluxo. E aí foi feita uma correção da hérnia de hiato. Isso. E aproveitou junto com a vesícula. Com a vesícula. E como é que você está hoje com esse negócio do refluxo? Eu não sinto mais refluxo. Depois da correção? Depois da correção. Eu não sinto mais refluxo porque antes se eu tomava uma água ou um leite, não que eu deitasse, mas se eu encostasse, ou até mesmo dormindo, né? Eu acordava sufocada. Aí eu pensei, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Eu já fiz uma cirurgia bariátrica, mas e aí? Por que eu tô assim? Aí eu fui atrás para ver, o doutor pediu alguns exames, falou, olha, tem que fazer uma correção de hérnia de hiato, né? Então eu fui... E essa cirurgia da correção de hérnia de hiato, mantendo o sleeve, trouxe para você uma qualidade de vida boa com relação a isso? Sim, muito boa, porque eu não sinto mais o que eu sentia. Leandro, isso é uma mensagem que nós recebemos lá. Ah, doutor, eu sou obeso, então eu tenho refluxo. Se eu fizer um sleeve, eu vou aumentar meu refluxo. É o que eu explico para o paciente. Eles falam muito sobre isso. Eles falam muito sobre isso. Olha, em primeiro lugar, você tem que emagrecer. Se você continuar com uma doença do refluxo, existe a possibilidade de você fazer uma correção. E aqui está o exemplo. Né? E não preciso indicar outro tipo de cirurgia com medo do refluxo. Até porque, para quem não sabe, bypass tem refluxo, ele só não é ácido, o que é diferente de não ter refluxo. Então, bypass não é cura de refluxo em lugar nenhum. Ele só faz com que o refluxo não seja ácido. Exatamente. Bom, gente, nós queríamos agradecer a todos vocês a presença, foi muito bom. Se o papo vem aqui, nós vamos embora, né? É verdade. Papo, às vezes a gente tem que ir indo. Carol, você quer deixar algum recado para o pessoal, alguma coisa que você queira falar? Eu queria deixar um recado, até esse recado assim, é para quem tem medo, né, de realizar a cirurgia bariátrica, que eu tive uma amiga minha que realizou também no Instituto, a doutora Keila, que eu encontrei ela lá, eu não sabia fazia anos que eu não via ela, pessoa que morava no mesmo bairro ali, e eu fiquei sabendo por ela mesmo que ela estava com medo de realizar a cirurgia, né? E ali eu fui pegando uma amizade com ela, conversando com ela. Eu falei, mas medo? Por que você está com medo, né? Você tem que ter medo de estar como você está agora, né? E ali eu fui conversando muito com ela, explicando para ela. Ela me perguntava, era meia-noite, 1h da manhã, ela me mandando mensagem. E assim, a mensagem que eu deixo nessa noite é que você não tenha medo de ser melhor do que você já está, né? Porque, assim, hábitos a gente precisa mudar. Eu mudei alguns. Eu não sou perfeita, né? Vou falar para você, eu sou perfeita, eu mudei. Não mudei. Eu como uma pizza, eu como um pão, mas eu tenho meus limites. Isso é mudança de hábito. Isso é mudança de hábito. É um novo modelo. É o segundo paciente que vem aqui falando que come umas bobagens de vez em quando. Eu vou pegar na orelha desses pacientes que vêm aqui falando isso. Não, mas ela deve fazer isso com consciência. Sim. Com jeitinho. Carol, não se preocupe, eu também faço isso. Uma besteirinha, né? Vou dizer um recado para vocês. Não tenha medo da cirurgia. Tenha medo de ficar obeso. E mais do que isso, se você tem medo da cirurgia, junta todo esse medo, junta todo esse psicológico de medo e vai mudar teu comportamento, que é o único jeito de você não precisar da cirurgia. Agora, você tem que ter medo de ficar obeso e de ir perdendo as suas vidas aos poucos. Sim. É isso. Pri, algum recado? Agradecer, né? Esse nosso bate-papo que é sempre muito agradável, e dizer para as pessoas procurarem mesmo, né? Se cuidar, se autoconhecer, se autorregular. A possibilidade de dar errado fazendo tudo direitinho é mínima. Então, cuidar de você, entender que não tem problema nenhum, né? Como o doutor Luiz disse agora, pedir ajuda, buscar
realmente, né, se compreender, se entender, e aí a coisa vai caminhar, vai progredir e vai mudando conforme as coisas forem caminhando, né? É isso. Doutor Luiz, suas últimas palavras de hoje. Pelo menos de hoje. O papo aqui vai embora. Se a gente ficar aqui, nós vamos umas 3 horas falando aqui, vai. Hoje foi um dia extremamente agradável, a presença aqui, agradeço muito da Carol. Obrigada, eu. Né? E Da doutora Patrícia. A Patrícia, pra não esquecer o Patrícia, nome de eu já novo. peguei para mim. Isso aí. Começa com Priscila, P, né, doutor? Tá Patrícia, tudo certo, Patrícia, né? Priscila, tanto faz. Acho que foram discutidos aqui assuntos primordiais no tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, recidivante, foi excelente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro de Castro, e estamos aí. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, que ficaram com a gente até agora. Para todos que puderem deixar um like no vídeo, divulguem o canal, transmitam a mensagem para quem precisa. E, como sempre, nós estamos aqui. Quem quiser deixar um comentário, deixar uma pergunta, quem quiser vir aqui falar conosco, é só entrar em contato com a nossa equipe. E até semana que vem. Até logo.